Beleza, pessoal. Por que falar de sexualidade? Em alguns lugares, falar de sexualidade ainda é um tabu, né? Falar de sexualidade em alguns lugares é quase que um escândalo, sabe? E nós precisamos tratar sobre o assunto da sexualidade e a gente vai ver que Deus tem tudo a ver com sexualidade. Gente, tudo a ver, tá? E o campo da sexualidade, ele envolve, se não o maior, um dos maiores desafios que a igreja enfrenta hoje, né? Então, é importante que nós estejamos preparados para lidar com as temáticas, lidarmos com as questões relacionadas à sexualidade e que a gente encontra hoje em dia, e essa demanda, se ainda não chegou na sua igreja local, com certeza, em algum momento, ela vai chegar. Então, por isso é muito importante a gente falar sobre sexualidade. Eu quero compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre sexualidade humana a partir da cosmovisão bíblica, tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Alguns de vocês estavam presentes quando nós falamos sobre cosmovisão cristã há algum tempo atrás, né? O ano passado nós tivemos alguns encontros e em um desses encontros nós falamos sobre cosmovisão cristã. Foi um encontro apenas e nós fizemos um panorama básico sobre o que é cosmovisão cristã, e hoje nós vamos repassar alguns conceitos que nós vimos nesse primeiro encontro, mas nós vamos já ligar esses conceitos à questão da sexualidade, e não só a questão da sexualidade, gente, a questão da identidade. Por quê? Porque a sexualidade, ela é uma expressão da nossa identidade. A sexualidade, ela é uma expressão da nossa identidade, tá bom? Então, problemas decorrentes de pecados sexuais, vamos colocar assim, a questão da sexualidade, a questão do pecado ligado à sexualidade é só a ponta do iceberg. A raiz da questão, a raiz do problema, ela está no coração. E quando a gente fala do coração, a gente está falando, a gente está tocando num campo complexo, num campo profundo, né? Então, bora conversar um pouquinho sobre sexualidade humana a partir da cosmovisão bíblica. Nesse primeiro encontro de hoje, a gente vai fazer um panorama dessa cosmovisão bíblica, e a partir dos próximos encontros, a gente vai ligando cada aspecto da cosmovisão bíblica à identidade e à sexualidade, tá bom? Quem me conhece sabe que eu amo ler. Eu sou aficionado por leitura, eu leio todos os dias, sem exceção, e eu quero começar esse encontro de hoje indicando 3 livros para vocês, tá? Para vocês se aprofundarem mais no tema. São livros muito legais e que vão dar a vocês ferramentas para lidarem com questões relacionadas à área da sexualidade, tá bom? Afinal de contas, creio que, se não todos, a maioria dos que estão aqui são líderes de jovens. Então, líder de jovens tem os BOs para resolver. Chega um jovem ou uma jovem para você aconselhar. Chega uma jovem ou uma jovem e fala: aqui, eu preciso conversar com você porque, enfim, preciso conversar, eu estou com um problema. E aí, como é que você vai fazer? Então, eu quero, de cara, indicar 3 livros para vocês. O primeiro livro é o livro da Andréa Vargas, que é O Coração Explícito do Sexo. Andréa Vargas, ela é a idealizadora, coordenadora do Missão Avalanche. Missão Avalanche é uma organização que lida com missões urbanas em Vitória, do Espírito Santo. E a Andréia, ela lida com questões de sexualidade. Então, ela tem um trabalho muito legal lá em Vitória.
com os intensivos dela, inclusive. O pessoal vai para lá, passa 15 dias lá com ela, em treinamento, é bem legal. E agora tem também online. E esses encontros que nós vamos ter são baseados nesse livro da Andréa Vargas. O mês passado eu fiz um curso com ela, na verdade era um dos módulos do mestrado, que é exatamente sexualidade humana a partir da cosmovisão bíblica. Então toda a ideia que nós vamos apresentar para vocês está nesse livro da Andréa Vargas, claro, né, o livro bem mais completo, com mais informações, enfim. O segundo livro que eu quero recomendar para vocês é O que Deus tem a ver com sexo, que é do David Heiker. David Heiker é muito conhecido também no Instagram, exatamente por abordar questões ligadas à sexualidade. É um livreto, tem menos de 100 páginas, você consegue ler esse livro num final de semana tranquilamente, tá? Então, o David, ele é muito direto nesse livreto, ele é muito objetivo, uma linguagem bem simples, você com certeza vai conseguir entender. E o último livro é um lançamento, né, da Ana Bezerra Felício, que é O Amor Não Está à Venda, que é Cântico dos Cânticos para hoje, tá bom, pessoal? Por quê? Porque Cântico dos Cânticos é um livro erótico da Bíblia. O quê? Nossa, mas não está relacionada a Jesus e a igreja. Gente, é um livro erótico, tá? Você pode até fazer algumas aplicações nesse sentido, mas ele é um livro erótico, tá bom? Então, dentre os vários gêneros literários que a Bíblia tem um livro erótico que é Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, enfim. Então, quero aí deixar essas dicas de bibliografia para vocês, tá bom? Ao longo dos nossos encontros eu vou falando sobre outras dicas, essas mais relacionadas à identidade, tá bom, pessoal? Gente, bora lá então. Seguinte, nós estamos falando sobre sexualidade a partir da cosmovisão bíblica. E para a gente conversar sobre esse assunto, nós precisamos ter como ponto de partida a compreensão, o entendimento de 3 princípios, 3 premissas bíblicas básicas, tá? Primeira premissa básica que a gente tem que entender de cara: toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo fala isso para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Gente, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é uma parte da Escritura, não é apenas o Novo Testamento, ou não é apenas o Antigo Testamento, não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça. E para quê? Para que nós, homens e mulheres de Deus, estejamos aptos e preparados plenamente para toda boa obra. Então, primeira premissa básica: toda a Escritura é inspirada por Deus. Nada, absolutamente nada, galera, nada substitui a palavra de Deus na sua totalidade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade, tá? Deus, ele se revelou a nós a partir de uma linguagem humana, para que nós compreendamos quem Deus é, compreendamos a grande história, compreendamos o propósito de Deus para a criação, para a humanidade. Então, a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. Ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, enfim. Então, se a gente quiser realizar uma boa obra, a gente precisa de toda a Escritura, para nós sermos capacitados por ela, né? Não tem como uma boa obra, não tem como uma obra ser boa se ela não estiver conectada, se ela não estiver alinhada com as Escrituras. Então, primeira coisa, toda a Escritura é inspirada por Deus, ok? Segunda premissa básica que nós precisamos entender antes de falarmos de sexualidade e identidade: a nossa história não pode ser desacoplada da história maior. Como assim desacoplada da história maior? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não podemos entender a nossa história de vida individualmente
se nós não entendermos a grande história descrita nas Escrituras e nós ligarmos a nossa história de vida à história das Escrituras. Não tem como nós termos a nossa história individual por si só como referência de identidade se nós não ligarmos a nossa história individual à história maior que está na palavra de Deus. Não tem como. A nossa história, ela está diretamente ligada com as Escrituras. Nós estamos nas Escrituras. As Escrituras, elas também falam de nós, elas também falam do povo de Deus. Então, não tem como nós concebermos a nossa identidade, a nossa história longe da palavra. Ela precisa, a compreensão da nossa identidade, ela precisa estar conectada com a palavra de Deus, ela precisa estar conectada com as Escrituras. E uma terceira premissa básica que a gente precisa entender antes de nós continuarmos com esse papo de sexualidade humana a partir da cosmovisão bíblica, é que eu vou repetir, todo pecado sexual, ele é decorrente de negociações de algum atributo de Deus. Seja esse atributo comunicável, seja esse atributo incomunicável. Todo pecado sexual é uma negociação que a pessoa faz de algum atributo de Deus. Seja o atributo de amor, seja o atributo de misericórdia, seja de bondade, de soberania, enfim. Todo pecado sexual é uma negociação de algum atributo de Deus. É uma relativização. Ou até mesmo uma negação de algum atributo de Deus. Essa terceira premissa, talvez ela não fique muito clara agora, mas com o passar dos encontros, e principalmente no último encontro, que nós vamos falar especificamente sobre a questão do aconselhamento bíblico cristão, nós vamos ver exatamente como que o pecado começa a partir de uma crença falsa. A partir de uma imagem distorcida sobre a pessoa de Deus. A gente vai ver isso claramente no último encontro. E eu vou fazer questão de voltar nessas premissas bíblicas básicas e falar sobre esse terceiro aspecto com vocês. Então, gravem. 3 premissas bíblicas básicas sobre identidade e sexualidade. Toda escritura é inspirada por Deus. Nossa história não pode ser entendida, assimilada, interpretada, desacoplada da história maior. E todo pecado sexual ele é decorrente de negociações de algum atributo de Deus. Seja esse atributo comunicável, incomunicável, enfim. Né? Qual que é o objetivo de nós falarmos sobre esse tema? Por que a gente está falando de sexualidade? Qual que é a nossa intenção com esses encontros que nós teremos? Basicamente, galera, nós construímos uma cultura cristocêntrica de cuidado ao coração humano. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Construir uma cultura cristocêntrica de cuidado ao coração humano. É porque existem cuidados e cuidados. Existe cuidado e cuidado, em parênteses. O objetivo desses encontros é nós identificarmos se o nosso cuidado com relação às pessoas, e também com a criação como um todo, mas especificamente com as pessoas nesses encontros, esse nosso cuidado, ele tem cheiro de Jesus? Ele tem gosto de Jesus? Ele tem cara de Jesus? Ele é moldado pela pessoa de Jesus? A pessoa de Jesus, ela é um modelo, ela é a referência básica do cuidado ao coração humano. Jesus, ele é o modelo, o exemplo de cuidado, de aconselhamento, de enxergar o coração humano. Então, o nosso objetivo é
construir uma cultura de cuidado ao coração humano a partir de Cristo, a partir de Jesus, não a partir das histórias individuais. Obviamente que saber as histórias individuais é importante, claro, mas a finalidade não vai ser saber a história individual da pessoa para então aconselhá-la, não. Saber a história individual da pessoa vai ser apenas um ponto de partida, vai ser apenas a primeira fase do aconselhamento bíblico, cristocêntrico, tá? Então, nós vamos construir essa cultura cristocêntrica de cuidado ao longo dos nossos encontros. Eu falei anteriormente, inclusive, a gente começou o nosso papo falando sobre isso, eu até mencionei essa frase de cara, né? Falar de sexualidade é falar da expressão da nossa identidade. Por quê? Porque não adianta a gente tratar o tema da sexualidade com alguém se a gente não trabalhar a questão da identidade. Não tem como a gente apenas tratar o pecado sexual de uma pessoa e nós ignorarmos a questão da identidade que precisa ser trabalhada. Porque, como eu falei, a sexualidade, ela é apenas a ponta do iceberg. É a pontinha que a gente vê ali no mar. Mas por baixo, ali, das águas, tem muita coisa. E essa muita coisa é o coração humano. E essa muita coisa é a identidade da pessoa. Quando a gente for falar de identidade, a gente vai falar do coração. Afinal de contas, aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Afinal de contas, o coração do homem é enganoso, não é mesmo? O coração do homem é enganoso, gente, é muito enganoso. O coração. E a gente continua caindo no conto do vigário. Até hoje. Até hoje. Nada mudou. Mudaram as estações. Mas nada mudou. Tá? Gente, a gente está falando sobre sexualidade, a gente está falando sobre identidade, e quando a gente fala de identidade, mais especificamente, nós precisamos ter em mente que existem tipos, existem formas de nós referenciarmos a nossa identidade. Basicamente, gente, a nossa identidade, a forma como a gente concebe a nossa identidade, a forma como a gente entende identidade, ela pode partir de três alternativas. Ego-referência, alter-referência e tel-referência. O que eu estou querendo dizer com tel-referência, alter-referência, ego-referência, essas coisas? O que eu estou querendo dizer com isso? Identidade, gente, é nós literalmente termos a concepção de quem nós somos. Quem sou eu? Tá? É a gente olhar para nós e nos referenciarmos de alguma forma. Tá? Quando a gente fala de ego-referência, a gente está querendo dizer que a nossa referência de identidade é a gente mesmo. Somos nós mesmos. Ego-referência. Ego, eu. Meu ego, meu eu. A referência sou eu. Eu referencio a minha identidade. Eu concebo a minha identidade com base em mim mesmo. No que eu acho, no que eu concebo sobre mim mesmo. Então, isso é ego-referência. A outra forma de nós nos referirmos à identidade humana é a alter-referência. Ou seja, a nossa referência de identidade é aquilo que os outros pensam de nós. A nossa referência de identidade é a forma como os outros nos enxergam. Não é a forma como eu me enxergo, mas a forma como os outros nos enxergam.
tanto a referência da nossa identidade sendo a nossa mesmo, quanto a referência da nossa identidade sendo os outros, falando quem somos, as duas são problemáticas. Se a nossa identidade ela está baseada naquilo que nós achamos de nós, ou se a nossa identidade ela está baseada no que as pessoas pensam de nós temos um problemão. Nós temos um problema sério. Tá? E dá trabalho esse problema, viu? E existe uma terceira forma de nós referenciarmos a nossa identidade, que é a teorreferência. Tel, Deus. Tá? Então, a referência que nós temos acerca da nossa identidade é Deus. E se nós estamos falando de teorreferência, se a gente está dizendo aqui hoje que a referência da nossa identidade ela é Deus, a gente precisa entender o que Deus está falando sobre nós. E como que a gente vai saber, como nós vamos saber o que Deus está falando a nosso respeito? Nas Escrituras, na Palavra de Deus. Mas por que na Palavra de Deus? Porque a Bíblia Sagrada, ela é uma grande história. A Bíblia Sagrada é uma grande narrativa. E nós precisamos olhar para essa grande história para nós entendermos, então, qual é a real sobre a nossa identidade. A gente precisa saber qual é o grande ideal que a gente carrega na vida. E a gente precisa também identificar os problemas que a gente tem a partir das Escrituras. Então, a palavra de Deus, ela é a referência. Se nós quisermos entender acerca da identidade humana como Deus a concebe. E isso é muito importante. Isso é essencial. Então, nós precisamos ter esse panorama em mente. E para nós termos esse panorama em mente, nós precisamos ter uma noção básica de cosmovisão e antropologia bíblica. Por quê? Porque a partir do momento que nós entendemos o que é cosmovisão bíblica, como ela funciona, e a partir do momento que nós entendemos antropologia bíblica, antropologia, estudo do homem, tá? Antropologia, basicamente, é estudo do homem. A partir do momento que a gente entende cosmovisão e antropologia bíblica, a gente consegue entender as questões ligadas à identidade e sexualidade. E quando a gente entende, a gente... realmente, é isso aí. Cara, é isso. Faz total sentido. Então, nós vamos, a partir da cosmovisão e antropologia bíblica, nós vamos entender a abordagem bíblica sobre identidade e sexualidade. Tá bom? O que é cosmovisão, galera? O que é cosmovisão? Nós falamos sobre isso ano passado. Como eu falei, a gente teve um encontro falando sobre isso. Mas, basicamente, cosmovisão é a estrutura de fundamentos da crença base que norteia a forma como interagimos com Deus, conosco, com o próximo e com a criação. Nossa, que conceito complicado. Dá para simplificar? Claro que dá, galera. Cosmovisão é a forma como nós entendemos e nos relacionamos com Deus, conosco mesmo, com os outros e com o restante da criação. É a forma como a gente enxerga e se relaciona com esses quatro
elementos: Deus, nós mesmos, os outros e a criação. Isso é cosmovisão. Todo ser humano tem cosmovisão. Todo mundo. Independente da pessoa ser crente ou não, ser um ateu, ser, sei lá, religião de matriz africana, um cientista, um agnóstico, todo mundo tem uma cosmovisão. Essa pessoa, ela pode ter consciência ou não da cosmovisão que ela carrega consigo, mas ela tem. Todo mundo tem. Não existe ninguém sem cosmovisão no mundo, tá? E nós, como cristãos, nós temos uma cosmovisão clara. E nós temos uma cosmovisão muito bem definida. Por que clara e definida? Porque essa clareza e essa definição, ela vem das escrituras. E, como eu falei agora há pouco, as escrituras, elas são uma grande história. E é uma grande história dividida em 4 partes. Aliás, antes de falar dessas 4 partes, existem 2 tipos de cosmovisão. Só 2? Só 2. Existe cosmovisão bíblica, que é uma cosmovisão moldada, baseada, testada pelas escrituras. E existe a cosmovisão humanista. O que é cosmovisão humanista? Toda cosmovisão que não aponta para as escrituras, ou melhor, toda cosmovisão que não se desenvolve à luz das escrituras é uma cosmovisão humanista. Então a cosmovisão humanista, ela é moldada, ela é baseada, ela é testada por qualquer outra. E a cosmovisão humanista, ela vai ter seus desdobramentos. Então tem o materialismo, tem o secularismo, tem o marxismo, tem esses muitos ismos que nós vemos aí hoje em dia. Então nós temos esses 2 tipos de cosmovisão. E a cosmovisão bíblica, que é a nossa cosmovisão, como cristãos, a cosmovisão que nós adotamos, que nós assumimos esse compromisso, a cosmovisão cristã, ela é entendida à luz das escrituras. Esse trecho esse trecho que o Albert Wolters fala num livro chamado A Criação Restaurada é muito legal, porque o Wolters vai dizer o seguinte: qual é então a relação entre cosmovisão e escritura? Por quê, gente? Porque cosmovisão ele não é um termo bíblico, tá? Cosmovisão foi um termo que surge pela primeira vez no século XVIII, 1790, com o Kant, famoso Immanuel Kant, né? Então, Kant, ele surge com esse conceito, com essa palavra, aliás, Weltanschauung, né, o nome dessa palavra em alemão. Só que esse termo, ele não desenvolve esse termo vai ser desenvolvido depois por outros filósofos, né, século XIX, e por aí vai. E os cristãos, né, inteligentes que são, os filósofos cristãos, eles farejaram e eles tiveram cuidado de se aproximar desse conceito de Kant e lapidá-lo a partir da perspectiva bíblica, né? Então, eles fizeram isso, né? Então, cosmovisão, gente, é nós interpretarmos a realidade a partir de uma referência. Todo ser humano ele tem uma referência da qual ele parte para interpretar a realidade. Então, cosmovisão é um conjunto de pressupostos ali, né? Inclusive, tem várias ilustrações quando a gente fala de cosmovisão, né? Tem o óculos, tem o mapa, tem a bússola, enfim. Se a gente quer entender o ser humano, e se a questão da sexualidade, a questão da identidade, ela está ligada ao coração, e o coração é o lugar onde o ser humano carrega esses pressupostos, nós
precisamos entender a cosmovisão daquela pessoa, tá? A gente precisa entender quais os pressupostos que ela carrega ali, né? A conta da relação identidade e sexualidade com as escrituras, ela só fecha se a gente ir na cosmovisão bíblica. E se a gente extrair dela a antropologia bíblica, né? Então, a gente vai, a partir dos próximos encontros, falar sobre cada aspecto da cosmovisão cristã. E a cosmovisão cristã, gente, ela é baseada em 4 palavras, tá? A Bíblia, ela pode ser resumida em 4 palavras: criação, queda, redenção e consumação, ou restauração, tá? Se você pegar a sua Bíblia física, você vai ver que exatamente que a Bíblia ela está dividida em 4 partes. E a Bíblia ela vai se concentrar quase totalmente na terceira parte, que é a redenção. E na redenção surgem alguns personagens, tá? Deus, ele é tão perfeito, galera, tão assim... Gente, Deus é... Meu Deus do céu, Deus é incrível. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a grande história que está na Bíblia, a gente vislumbra, a gente enxerga um Deus que é autor e, ao mesmo tempo, o ator principal da história. Deus, ele é o ator principal da história e o autor dessa história toda. Tá? Deus, ele é o dramaturgo do teatro e, ao mesmo tempo, o ator principal do teatro. E a gente vai ver que, na redenção, quando Deus se lança em missão, nós vamos ver diversos personagens surgindo, vários. E desses vários personagens que surgem, a gente destaca 3 aqui. Primeiro, a nação de Israel, promessa abraâmica, promessa de Deus a Abraão, Gênesis 12, Gênesis 15. A gente vê a nação de Israel, Deus escolhendo uma nação, um povo, para ser mediador das bênçãos de Deus para as outras nações. E Israel falha na missão, mesmo tendo visto com seus olhos as poderosas manifestações de Deus em favor deles e por amor a eles. Nós vemos Jesus, Deus, ele se encarna e entra na história humana. Meu Deus do céu, que loucura, cara. Jesus amado. Deus, ele entra em cena. Deus, ele assume um corpo, um rosto, uma pessoa que sente fome, sente sede, é perseguido. A gente vê Jesus, o clímax da história. Jesus, ele é o ápice dessa história. Jesus é o ápice das Escrituras. O Filho do Homem, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele inaugura o reino. Só que esse reino não está consumado. Ele será consumado, mas ainda não foi. E enquanto Jesus está agora aos céus, à direita do Pai, preparando um lugar para nós, surge mais 2 importantes personagens, o Espírito Santo e a Igreja. O Espírito Santo como testemunha de Jesus e capacitando a Igreja para a missão. Convidar as pessoas para o banquete que já está pronto e está prestes a ser servido.
nós estamos nessa história. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos na terceira parte. Depois só tem mais uma, que é a consumação. Jesus está voltando. Jesus está às portas, galera. E como está? E como está? O que a gente vai ver em cada grande parte, cada grande ato dessa grande história? Eu falei que a Bíblia ela é dividida em criação, queda, redenção e consumação. O que é isso? Criação. Onde tudo começou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. E por aí vai. Gênesis 1 e 2. Essa é a primeira parte da grande história. Se você quiser, se você tem Bíblia física e quiser rabiscar sua Bíblia física aí, ó. Criação, Gênesis 1 e 2. É a primeira parte da grande história. Segunda parte, a queda. O que foi que deu errado? Onde que deu ruim? Quando a humanidade caiu na mentira da serpente. Eita. Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 14. Tem gente que coloca de Gênesis 3 até Gênesis 11, mas eu entendo que queda vai até o versículo 14 só, de Gênesis 3. Por quê? Porque no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, já começa a redenção. Por quê? Porque Deus já revela ali, quando ele vai sentenciar a serpente, o que ele vai fazer para mudar essa história. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo é a primeira boa nova da Bíblia. A primeira. Já começa em Gênesis 3,15. E a redenção, o que Deus faz para mudar os efeitos catastróficos do pecado, essa redenção, esse Deus missionário que se revela, ele vai começar então em Gênesis 3, versículo 15, e vai até Apocalipse 20. Praticamente, sei lá, 95, 98% da Bíblia é falando sobre redenção. E é exatamente nesse ato da história que a gente está. E nós temos o último ato, que ainda não se realizou, mas vai se realizar em breve, que é a consumação, ou a restauração de todas as coisas, a restauração da humanidade, da criação. Como que isso vai acabar? Como que essa grande história vai acabar? E onde que a Bíblia fala isso? Apocalipse 21 e 22. A criação que começou no jardim, em Gênesis 1 e 2. É consumada, é restaurada, é concluída, termina em uma cidade, a Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. E a consumação é um matrimônio. Boa, Luciano. Muito bom. Nós vamos trabalhar sexualidade e identidade a partir de cada um dos 4 atos da grande história bíblica. Na próxima quarta-feira, nós trabalharemos o tema da criação. No terceiro encontro, nós vamos trabalhar a queda. No quarto encontro, nós vamos trabalhar redenção e consumação. E no quinto e último encontro, nós vamos trazer alguns insights a respeito de aconselhamento bíblico no campo da sexualidade / identidade, tá bom? Obviamente que esses encontros não vão esgotar o tema, muito pelo contrário, esses encontros são apenas uma introdução, mas dará uma boa base, dará um bom ponto de partida e fornecerá a vocês ferramentas importantes para vocês
desenvolverem isso e edificar as suas igrejas locais, edificar o ministério de jovens, enfim, tenho certeza que esses encontros abençoarão muito, muito a vida de vocês, tá bom? Pessoal, da minha parte, por hoje é só, tá? Se você quiser fazer qualquer pergunta, comentário, desabafo, surtos, enfim, nós temos alguns minutinhos aí, né? Então, fiquem à vontade se quiserem, enfim, falar alguma coisa. Queria ouvir vocês também, né? Sobre o que vocês entenderam de tudo isso que a gente falou, se fez sentido tudo isso que a gente expôs até o momento, enfim. Oi, eu posso falar? Fique à vontade, Michele. Pronto. Eu só queria que tu explicasse para mim, porque eu fiz algumas anotações, e eu queria só que tu repetisse para mim, resumidamente, o que é a cosmovisão. Porque eu anotei aqui o que eu entendi, mas eu quero só ter a certeza, para só saber que é realmente isso que eu anotei. Beleza, beleza. Cosmovisão são princípios que norteiam a forma como nós nos relacionamos com Deus, comigo mesmo, com os outros e com o restante da criação. Basicamente isso. Foi mais ou menos nessa linha que você anotou aí? Foi mais ou menos isso que você entendeu? Eu anotei assim, né? Como eu entendi. É porque eu tô no culto, aí eu tô tentando ir para o mais longe possível do barulho. Eu botei que era a forma como nos relacionamos com nós mesmos, Deus, eu, pessoas e etc. Só que eu não sei se era isso que você quis passar, por isso que eu tô Sim, perguntando. sim. Não, Michele, é isso, tá? É o modo como nós vemos e interagimos com isso que a gente falou mesmo, com Deus, com você, com os outros e com o mundo, com a criação. É isso mesmo, tá? Show de bola. Show de bola. Beleza. Massa, era só isso mesmo, era só a minha dúvida mesmo, tá bom? Obrigada. Amém. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Culto aí tá bom, hein? Culto aí. Eita, eita glória. Luciano, meu irmão. Boa noite, Lincoln. A paz do Senhor. Lincoln, Paz, querido. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? né? Tava com saudade já. Tu disseste sobre o livro de Cantares, da eroticidade desse livro, né? De como esse livro é um conto erótico e como ele fala de sexualidade. Mas tu disseste também que ele fala sobre Jesus e a igreja, né? E como essa metáfora do casamento e da consumação e do cumprimento das últimas coisas, como que essas duas coisas estão ligadas, né? O casamento e a sexualidade e a consumação, que é essa parte final das quatro. Então, queria que tu relacionasse um pouco mais essas duas coisas, né? E como o matrimônio dos seres humanos, né? Na verdade, é só um sinal, um símbolo do que realmente nós vamos viver, do grande matrimônio que nós, em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui, vamos viver, de ver o Cordeiro de Deus vindo em direção à sua noiva, né? E quão lindo isso é quando a gente entende o matrimônio e a sexualidade dessa perspectiva escatológica, né? Dessa perspectiva de que isso apenas representa Jesus e a sua noiva no fim dos tempos nesse casamento. Obrigado pela pergunta, Luciano. Cara, então, seguinte, assim, como que eu vejo como que eu relaciono? A Ana, que é especialista, tá em Cantares, meu Deus do céu. A Ana é uma bênção, nós já tivemos a oportunidade de recebê-la no NEFI para falar sobre racismo
à luz da Bíblia, tá? Muito legal esse encontro, tá lá no YouTube do Nefi. Mas, cara, como que eu relaciono essa questão do matrimônio sobre essa perspectiva escatológica? Vamos voltar na queda. Vamos voltar na criação, rapidinho. Olha só. Era Deus, Adão e Eva. Era o casamento perfeito. Paz, shalom, amor, harmonia. Nossa, meu Deus do céu. Tudo convergindo, tudo natural. E era uma relação a dois. Era uma relação de Deus com a humanidade criada. Esse relacionamento direto, íntimo, diário, todos os dias, caminhando pelo jardim. Só que aí entrou um terceiro na relação. Entrou um terceiro e começou a lançar dúvidas para a noiva, começou a lançar dúvidas sobre a humanidade acerca de Deus, acerca do noivo. Ele te disse isso mesmo? Ele falou que você morrerá se você comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, você não vai morrer, não. Ele falou isso só porque ele não quer que você viva a sua liberdade. Ele te falou isso porque ele quer te manter aprisionado. Ele não quer que você viva a vida que você tem para viver. Você pode ser livre, você pode viver da forma que você quiser. E aí o que a humanidade fez? A humanidade foi lá e caiu na mentira da serpente. E um terceiro entrou na relação. E um terceiro entrando na relação, isso traz consequências. No caso da queda, consequências cósmicas, catastróficas, porque afetou principalmente a forma como a humanidade vai se relacionar com Deus. Deus poderia ter destruído tudo, acabado com tudo? Poderia. Ele é Deus? Óbvio que poderia. Só que, cara, Deus ama demais. Deus ama demais. Nossa, Deus do céu, você tá doido. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Oséias, Oséias é uma excelente representação também. É ótimo ler Oséias. Tem até um livro ficcional, O Amor de Redenção, da Francine Rivers, baseada no livro de Oséias. Fantástico, fenomenal, assim. Eu não sou muito da ficção, mas esse me pegou. Vi o filme depois, na Amazon tem. Não é a mesma coisa, o filme é ruim, mas o livro é muito bom. E, cara, nós ainda convivemos com esse terceiro, que está tentando enganar a noiva, está tentando enganar. E muitos ele tem conseguido enganar. Mas chegará o dia da consumação. E quando tiver a consumação, esse terceiro que hoje macula ou tenta macular a relação, esse terceiro vai ser extirpado. Definitivamente ele vai ser extirpado. E aí a humanidade e Deus, a noiva e o noivo viverão eternamente para sempre. E a shalom, o amor, a harmonia, a tranquilidade, a alegria que eles viviam no Éden será restaurada. E a noiva e o noivo poderão se deleitar integralmente, sem qualquer ameaça, sem qualquer preocupação, porque o terceiro da relação, ele já foi exterminado. Não existe mais. Já foi condenado. Então, é assim que eu vejo essa relação, Luciano,
a partir de uma perspectiva mais escatológica, mais ligada ao fim dos tempos, tá bom? É assim que eu concebo, né? Não sei se ficou muito claro, mas é o que veio agora na cabeça. Gente, mais alguém? Aproveita, né? Sempre que o Lincoln está disponível para ficar respondendo, não, hein? Eu mandei no chat que vocês podem perguntar, sim, sobre o tema, mas vocês também podem aproveitar esse momento para fazerem perguntas sobre quaisquer coisa com relação à liderança, com relação à atitude, e a gente está aqui para responder vocês naquilo que também a gente souber, né, gente? Que a gente também tem que entender que a gente também é limitado, nem tudo que talvez vocês perguntem a gente consiga responder. O Luciano levantou a mão novamente, pode falar. Perfeito, Lincoln, muito boa a sua fala aí do terceiro, né? Eu chamaria de o outro, né, da relação, essa triangulação, mas eu queria só acrescentar que o reino de Deus já é chegado até nós, amém? E que nós podemos já viver essa relação das duas partes, né? Eu creio, do noivo e da noiva, e esquecer o outro, né? Tirar o outro dessa relação, mesmo antes de ele ser extirpado, condenado definitivamente. Condenado ele já está, a sentença virá sobre ele muito em breve, como você bem disse, né? Mas acredito que a gente já pode viver hoje, né, nessa relação um pouco mais íntima, buscar essa intimidade no casamento da noiva e do cordeiro, né, cada vez mais, e fortalecer esse matrimônio, né, e saber que existe sim esse outro, um leão que ronda ao nosso redor, mas que a gente pode resistir a ele, e por mais que ele ainda esteja lá, a gente ainda pode fortalecer essa relação a dois, esquecer um pouco esse terceiro, esse outro, deixar ele um pouco de fora. Mas muito boa essa conversa de imaginar essa sexualidade de uma forma um pouco mais profunda e mais ampla, né? Olhar ela de uma maneira um pouco mais cristológica, até cristocêntrica, né? E é muito interessante, Lincoln. Parabéns aí, a aula foi incrível. Valeu, mano. Obrigado. Cara, é louco isso, né? Porque Satanás, ele crê, Satanás, ele reconhece Deus. Momento algum, Satanás, ele reconhece. Ele sabe quem Deus é, ele reconhece que Deus é Deus mesmo. Só que a gente olha para a queda e a gente olha para hoje, a gente vê que a estratégia de Satanás de ainda tentar ficar como um leão tentando tragar a nossa alma e dissuadir a noiva, a técnica continua a mesma, que é o quê? Que é lançar dúvidas sobre o noivo. Lançar dúvidas sobre Deus. Ah, não, Deus Deus é soberano, mas será que é assim mesmo? Sabe? Tipo assim, questão da sexualidade, por exemplo. Vou dizer, tudo bem. A Bíblia fala sobre sexualidade no contexto de matrimônio, mas, será? Será que você não pode viver a sua sexualidade antes do casamento? Será que você não pode? Ou então, será que você não pode explorar a sua sexualidade fora do casamento? Quem te falou isso? Entendeu? Seu corpo, suas regras. Qualquer maneira de amor vale a pena. Sabe tá vendo? Esses discursinhos baratos de qualquer maneira de amor vale a pena. Toda fórmula de amor é válida. Não! Tá? Eu amo ouvir Milton Nascimento, mas nessa aí ele derrapa muito. É isso. Qualquer maneira de amor vale a pena, é isso? Qualquer maneira de amor é válida, então? Então, qualquer maneira de você explorar a sua sexualidade é válida, então? Se for isso,
Se for isso, a gente tá maluco. É isso. Se for isso, entendeu? E é esse tipo de mentira, é que o diabo vem e é o canto da sereia, né? Sabe? Tentando fazer com que a noiva... Ah, mas ele sempre me falou isso. Será que ele mentiu para mim esse tempo todo? Será que... E aí, a gente vê lá o que aconteceu em Gênesis 13 e continua acontecendo, infelizmente. Então, enfim. A gente ri assim, mas o assunto é sério, né, gente? O Lincoln deu uma perspectiva aí sobre a cosmovisão cristã e essa visão escatológica que ele abordou muito bem, que o Luciano abordou muito bem. Às vezes nós não temos esse feeling, né, de entender as relações, porque, assim, o único casamento que existe na Bíblia, o casamento que eu falo assim, é de Cristo e a igreja, né? E a nossa sexualidade, a nossa relação, ela precisa projetar ou externar Cristo e a igreja. E isso é muito sério, né? Então, esse canto da sereia que o Lincoln fala aí, esse bochicho de Satanás, né, no ouvido dos nossos jovens com relação a... gente, não é de agora não, essas músicas, né, filmes, séries, agora eu falo assim, meu Deus, agora tá demais. Não, gente, sempre esteve aí, para tentar normalizar aquilo que é bizarro, né, para normalizar aquilo que é absurdo. Então, hoje em dia, relacionamento aberto, né, meu Deus, antigamente era absurdo, hoje é moda. Né, os atores da Globo, né, os atores das novelas, dos filmes, mas não é o natural. E é sobre isso que a gente está falando também, né? Não existe trisal quando a gente olha para a noiva do cordeiro e a noiva do cordeiro e o cordeiro, eu não vejo uma terceira pessoa nessa relação, eu não vejo um trisal, eu vejo um casal, né? Eu vejo uma ligação íntima. E foi muito legal o comentário que o Luciano fez, o comentário que o Lincoln fez, porque nós precisamos ver as nossas relações com essa seriedade, né? Entender, claro que nós vamos adentrar nos outros encontros assuntos muito mais profundos de se falar, de se ouvir, mas assim, só para vocês terem uma ideia daquilo que vocês estão ouvindo por aí e começar a filtrar, né? A gente precisa filtrar aquilo que a gente escuta. Porque hoje em dia, se você fala que não é normal, aí você que é a bola fora da vez. Não, que mundo que você está vivendo? Você está vivendo uma bolha, né? Que é isso? Aí você fala assim, não, crente, não. Beleza, tudo bem que você é crente, mas com esse tipo de pensamento, não, nós já atualizamos. E aí, por isso que o Lincoln já veio com a primeira aula falando sobre a cosmovisão cristã. Porque tudo começa em Cristo e vai terminar em Cristo. Então, não tem como a gente correr disso. Quando você vai explicar para um adolescente, para um jovem, como que funciona a sexualidade, como que funciona o relacionamento, vai partir de Cristo. Então, não vai da sua cabeça, eu acho, eu penso, não. O que a Bíblia fala? O que Cristo fala? O que Cristo pensa? E claro que você pode utilizar, como o Lincoln já abriu a aula falando sobre a literatura, né? Não adianta, se você é líder de jovens, a leitura precisa estar incluída no seu dia a dia. Camila, eu não gosto de ler. Saia da liderança. Falo isso para você com todas as letras. Eu não gosto de ler. Então, como que você vai gostar de liderar se você não lê nenhum livro, se você não lê a Bíblia? Porque quem não gosta de ler, não lê nem a Bíblia, amigo. Né? Então, você precisa trazer essa responsabilidade, porque nosso público de hoje não é mais banana que eu digo não no sentido pejorativo, no sentido de ser raso, igual antigamente, não. A galera já tá vindo meio que adestrada, a galera já tá vindo, qual que é a palavra? Eu não gosto de usar ela, não, como manada, sabe? Adestrada mesmo, elas já estão vindo adestrada, catequizada, né, das escolas, das universidades, e aí a bomba cai no seu colo, para você, não é que você vai resolver, mas para você elucidar, né, trazer clareza, e às vezes a gente não consegue. Como os líderes, a gente fica perdido. Meu Deus, esse assunto de sexualidade, aí chega uma pessoa na sua igreja que vira para você e fala, tá, quero congregar na sua igreja, mas eu sou gay. E aí você vai fazer o quê?
né? Como que você vai reagir, meu Deus? E é para isso que eu trouxe esses encontros aqui, porque as pessoas vão assentar nos bancos de vocês, tanto para pedir misericórdia, quanto para afrontar vocês, os pastores de vocês, e nós precisamos ter uma visão desconstruída, não no sentido do mundo, mas desconstruída dos nossos preconceitos, para abordar essas pessoas com o quê? Com pedra na mão ou com misericórdia, né? Como que eu vou falar? Como que eu vou ensinar? Como que eu vou trazer essa pessoa para o lado de Cristo? Sem falar para ela assim, não, aqui você não pode sentar no meu banco, você não pode sentar na minha igreja. Então é para isso que a gente está abordando, porque a sexualidade não vai falar apenas de pecado, nós vamos falar sobre todo o âmbito da sexualidade, tá? Então, durante os encontros, anotem as suas perguntas, anotem as suas questões, fala, Camila, tem um caso na minha igreja, é assim, assim, assado, não sei, Camila, não posso falar aqui, posso chamar você e o Lincoln no particular para a gente poder, né, desembolar esse negócio, porque eu preciso resolver, não sei como. Tem um jovem na minha igreja que acha que sexo antes do casamento não é pecado. Gente, lotado, viu? Que acha, só não fala, né? Ele só não fala, mas na cabecinha dele a opinião já está formada. Então, Camila, mas eu prego muito sobre isso. Gente, é o que eu falei. Liderança de jovem não é só para dirigir culto. Nós precisamos assentar com os nossos jovens, semana após semana, e incutir a palavra na mentalidade deles. Essa mudança de mentalidade, de pensamento, demorou para ser formada, então vai demorar também para a gente poder colocar esse princípio bíblico dentro da cabeça deles. É muito difícil, mas não é impossível. Mais alguém tem alguma pergunta e não quer sair dessa reunião sem falar? Eu disse que eu não queria ser cansativa para vocês, né? O Lincoln fez aí, 50 minutos, tempo recorde. Se tem, é só levantar a mão ou abrir o microfone e falar, tá? Tem um caso assim, não sei o que fazer. Preciso compartilhar algo com você. É agora. Porque acampamento, esquece. Acampamento a gente nem se vê, né? Acampamento vai, não, Camila passou do meu lado, nem pegou na minha mão. Irmã, não é porque eu não te vi, né? Porque realmente a correria não deixa a gente pegar na mão de todo mundo, não deixa a gente ter um particular com todo mundo. Aqui é o lugar, como se diz, lavar roupa suja. Que a gente conversa, ouve. A sua dúvida é a dúvida de alguém que às vezes está aí caladinho, mas não, se alguém pergunta, eu pergunto. Tá bom? Se não tiver, gente, nós vamos partir para o finalzinho. Lincoln, tem alguma consideração? Não. Acho que hoje foi esse panorama mesmo da cosmovisão no geral e um pouco também de identidade. A partir dos próximos encontros, isso vai ficar mais claro, né? À medida que for trabalhando cada ato da grande história, a gente vai conseguir visualizar com uma clareza maior sobre essas questões de sexualidade e, principalmente, a questão da identidade. Porque a gente está falando muito a questão da sexualidade, mas a raiz da sexualidade é a identidade. Então, o que a gente está tratando aqui, na verdade, é identidade. E não é uma coisa para você trabalhar apenas no aspecto da sexualidade. Pode ter alguém na tua igreja, por exemplo, que tem problema com droga, por exemplo. Pode ter um vício de, cigarro, álcool. E esses encontros também vão ser super úteis, porque, na verdade, a gente vai ver que o aconselhamento bíblico que a gente vai apresentar no quinto encontro, ele não é só para pecados sexuais. Ele é para outros tipos de pecado, outros tipos de vício, inclusive, entendeu? Então, tigrinho, álcool, drogas, pornografia. Pornografia e masturbação é porque está no campo da sexualidade. Eu estou falando de outros, né? Então, no geral, tá? Eu acho que esses encontros vão equipar vocês no geral. E, assim, galera, cara, a igreja precisa estar preparada para as demandas do nosso tempo. A igreja precisa estar preparada para se posicionar sobre temas como sexualidade, sobre temas como aborto, sobre temas como meio ambiente, sobre temas como globalização e consumo em massa. Como que a igreja vai responder a essas questões? A gente precisa
estar minimamente equipado para respondermos e nos lançarmos dessa conversa. Claro que a gente não tem resposta para tudo, gente, óbvio que não, mas a gente busca informação, a gente busca conhecimento, e o Ministério de Jovens, ele não é apenas para você dirigir culto, como a Camila disse, mas o papel da Camila, meu papel aqui, é equipar líderes de jovens ao longo de todo o Brasil. Como desempenhar uma liderança ainda mais eficaz, ainda mais excelente, como equipar vocês de uma maneira bíblica, cristocêntrica, relevante, enfim, esse é o objetivo do MJ como um todo, gente. Então, é isso aí. Gente, é isso. Certeza que não tem nada para perguntar? Dou-lhe um... Tem um rapaz que ele tá levantando a mão, acho que ele é o filho do Elvis. Ele quer falar. Eu não tô vendo, não, Igor. Você consegue visualizar? Atos, abre teu microfone aí para. Eu não tô conseguindo enxergar o Atos aqui. Deixa eu mudar aqui o layout. O meu não tá passando, tá só no... Atos, tá mutado. Tá no mute. Aperta o microfonezinho que tem aí. Acho que ele não tá conseguindo. Aperta esse microfonezinho. Ou então, se a Esther estiver aí, isso. Agora sim. Lincoln, sobre a questão, porque a Deus que, no grupo de jovens, porque Deus que trabalhando um papo, os jovens e todos são legião, porque a palavra que cristão, adorando meu sono, eu era pastor nessa área, liderança, trabalhar no evento e pimenta de jovens, querer isso assim, porque é cristão, palavra de Deus, que é nosso Deus, que é meu sonho, minha vida, é realizar, que é pastor, os jovens andando, evangelismo, ruas, está ajudando, atuação, então, e todos na igreja, a pastora ministrando a palavra, maravilhoso, era ceia, antecipar, e não pode ter culto e sábado e domingo, porque nosso é Deus. Eu acho que eu entendi. Acho que eu entendi algumas coisas sobre a questão do contato com a palavra, a questão dos cultos, a respeito do pastor de jovens. Cara, assim, esse contato com a palavra, na verdade, cara, ler a Bíblia e faça oração. É a música infantil, é aquilo ali, cara. Ler a Bíblia e faça oração é o arroz com feijão do cristão. Se você não comer o arroz e feijão, você morre desnutrido, né? E realmente a palavra ela é importante, e os cultos são importantes, mas eu parto da premissa que, assim, gente, líder de jovens, não dá para você ter um contato com a galera apenas nos dias de culto, tá? Eu liderei jovens por 4 anos, 3 anos, em outro ministério, verdade, mas, enfim, cara, eu sei que todo mundo aí tem os afazeres, tal, enfim, sei que dia a dia é punk, mas, cara, em se tratando de juventude, eu acho que, além das atividades da igreja local, eu acho que é bom ter um dia da semana para estar com essa galera, ter um tempo aí de conversa aberta, ter um tempo de comunhão, sabe? De preferência fora da igreja, na casa de alguém, sabe? Fazer, sei lá, tipo sei lá,
grupo pequeno, célula, enfim, cada lugar tem uma nomenclatura aí, mas para acompanhar essa galera de perto, porque, cara, no culto não dá para você lidar com essas coisas, né? Tipo acampamento, né? Acampamento, poxa, vê a gente lá na correria lá, às vezes a gente não dá atenção, ai, que povo metido, não é, gente, é porque, cara, é loucura. Correria, mas fora do culto tu tem essa oportunidade de estar com a pessoa, de sentir a pessoa, de você olhar para perceber ela, entendeu? Então você tem que ter esse feeling, você só tem ele se você tiver tempo extra culto com a galera, que aí tu vai conhecer os seus liderados, tu vai conhecer as dificuldades reais de cada um, tu vai conhecer as demandas comuns que afetam todo mundo e as demandas particulares que são mais específicas, entende? Mais ou menos isso. É isso aí, gente. Mais alguém? Mãozinhas? Não? Pra gente poder encerrar? Olha que legal, nós vamos encerrar cedo hoje, hein? Coisa boa. Não? Não tem? Tem jovem querendo ser pastor ou pastora, não, gente? Olha, Lincoln. Tem, não? Sério? Não, lá no acampamento tinha isso? 50 lá na frente. Você não vou nem perguntar se quem estava lá na frente está aqui agora. Pois é. Link, nós estamos precisando, não estamos? Pois é, gente, né? Pois é, aí, ó. Por isso estou precisando, pastores, pastoras, jovens. Diz que o segundo degrau depois da liderança de jovem é o pastorado. Então, vocês tá quase lá. Certamente que sim, viu? Certamente. Vocês estão um passinho do Ministério Pastoral. Não queria falar isso para vocês, não, mas... E o pastor, ao invés de colocar já como pastor, agora é vice. Mas dali é um pezinho para estar lá no... É só... A gente fica assim, gente, ser pastor... Não, gente, tem os seus ônus e bônus como qualquer outro ofício, né? E o pessoal coloca um terror, né? Nossa, meu Deus, é a última coisa que eu quero da minha vida... E não, a gente está aqui para falar para vocês que dá BO, tem problema? Tem. Mas da mesma forma que dá BO e tem problema, a gente vê muita graça, né? Muita misericórdia do Senhor dentro do ministério. Então, não tenham medo se vocês forem chamados para o ministério. Mesmo Deus que chama, sustenta. Nós estamos aqui para provar isso para vocês. 7 anos que eu estou nesse rolê. O Lincoln tem quanto tempo que você está, Lincoln? Cara, tô 3 anos e meio, ano que vem faz 4 anos que eu tô nessa. Eu vou fazer 8 anos. Então, assim, Deus, o mesmo Deus que chama, sustenta. Então, não fica, né? Usa a palavra de Paulo com Timóteo, né? Deus não te deu um espírito de covardia. Deus te deu um espírito de amor, de equilíbrio. Então, não seja covarde. Se Deus te chamar, fala assim, eis-me aqui, Senhor, eu tô indo, me ajuda, vem aqui do meu lado, me fortalece, porque o mesmo Deus que chama capacita. Gente, vamos encerrando, agradeço, Lincoln, muito obrigada pelo seu tempo, eu sei que você está aí com o Nefi, com um monte de projeto, muito ocupado, mas o Lincoln sempre nos dá aí uma parcela do tempo dele para que vocês sejam abençoados e equipados. Líderes equipados estão à frente do tempo de agora, então pensem nisso, tá? Obrigada a vocês pelo compromisso, obrigada por vocês terem... nós fechamos, eu acho que o máximo aqui, nós conseguimos 40 pessoas ouvindo a palestra, e depois que o Lincoln deu aquela encerradinha, o pessoal foi saindo, porque cada um tem seus compromissos, mas desde já nós nos colocamos à disposição de vocês, não apenas aqui no online, mas eu tô no WhatsApp, vocês podem me chamar, eu tô no meu Instagram, pode me chamar, na medida do possível a gente responde, a gente comunica, conversa, não passem aperto sozinho, nós somos um grupo de líderes, ninguém lidera sozinho. Camila, eu estou sem ideia, como que eu faço com os meus jovens, estou com essa demanda, chama, que na medida do possível a gente vai conversando e vai auxiliando vocês, tá? No mais, Deus abençoe muito, podem ir saindo, graças a Deus pela vida de vocês, e nos vemos na próxima quarta-feira, 8 horas. Não entra atrasado, senão vocês vão perder o início da palestra, tá bom? Lincoln, Deus abençoe, meu querido.